Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos que nos acompanham por meio desse canal. Nós temos aqui estudado o Catecismo Maior de Westminster e chegamos hoje à pergunta de número 46 do Catecismo. Nós encerramos na semana passada o estudo a respeito dos ofícios de Cristo e hoje nós iniciaremos um estudo que vai durar aí algumas semanas, quase 2 meses aí, num estudo acerca dos estados de Cristo, o seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação. Então, pergunta de número 46, que dá o pontapé inicial para esse estudo. Ela indaga qual foi o estado da humilhação de Cristo, e assim os teólogos de Westminster formularam a sua resposta. O estado da humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor de nós, despindo-se da sua glória, ele tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e depois até a sua ressurreição. Nem queria ler Filipenses capítulo 2, e aqui eu já deixo um aviso de que o software que eu uso para colocar aqui os textos bíblicos, ele deu um problema que eu não consegui arrumar. Então, na medida que a gente avançar esse estudo, vá abrindo a sua Bíblia, acompanhando os textos aí na sua própria residência, tá? Ou então pause o vídeo para que você possa ler o texto também com mais tranquilidade e assim aproveitar ao máximo esse estudo. Então, Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso 11, onde Paulo apresenta aqui os estados de Cristo, tanto o estado de humilhação até o verso 8 e do 9 até o 11, o seu estado de exaltação. Vamos ler o texto inteiro. Diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E aí o estado de exaltação, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Agradecemos-te, Senhor, pelo privilégio que temos de, mais uma vez, nos encontrarmos através desse canal e estudarmos a Tua palavra, Senhor. Tirarmos dela as implicações para a nossa vida, bem como a sistematização do Seu ensino, tornando este conteúdo palpável e mais fácil de gravar. Assim, nós te agradecemos. O Senhor tem nos ensinado aquilo que nós devemos crer a seu respeito e como devemos viver diante de tudo isso. E assim, pedimos que o Senhor faça também nessa noite. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, na teologia, nós dividimos a encarnação de Cristo em dois momentos. Momentos não é a melhor linguagem, né? Mas para facilitar aqui basicamente o que significa esses estados, os dois estados de Cristo, o estado de humilhação e o estado de exaltação, a condição na qual Cristo se encontrava. Com essa realidade, descrita aqui em Filipenses, como nós lemos, também é expressa em Hebreus 2:9. Leia lá esse verso, nós encontramos essa mesma relação de humilhação e exaltação, exaltação seguida de humilhação. O texto diz lá, Hebreus 2:9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, humilhação, Jesus, por causa do sofrimento da morte, também humilhação, foi coroado, exaltação, de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Aqui ele volta, evidentemente, a mencionar o estado de humilhação. Hoje nós vamos iniciar, então, esse estudo a respeito dos estados de Cristo, especificamente, hoje, o estado de humilhação, momento em que, como o próprio catecismo destaca, e você pode ver aí na tela, Cristo deixa a sua majestade divina como sendo o soberano regente do universo, o governante o supremo, e assume a natureza humana na forma de servo, renunciando à sua glória divina e assumindo para si essa condição, como nós lemos Paulo escrevendo à igreja em Filipos. Esse estado de humilhação, Cristo, que é o autor da lei, esteve então sujeito à lei.
e não apenas sujeito à lei como uma regra de vida, aquilo que ele deveria fazer ou deixar de fazer, mas também no sentido que se relaciona com o pacto de obras. Durante este período, Cristo teve de obedecer à lei perfeitamente como meio pelo qual venceria o pecado, pagaria pelas iniquidades dos eleitos, cumpriria os termos do pacto de obras. Não à toa, ao escrever aos Gálatas, capítulo 4, verso 4, Paulo afirma: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam também sob a lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Então, o estado de humilhação de Cristo, de maneira resumida, é esta condição na qual ele se colocou abaixo da lei, abnegando-se daquilo que ele tinha na glória celestial. Nós observamos ainda que há 5 estágios na humilhação de Cristo, os quais nós estudaremos nas próximas 4 semanas. Existe uma divergência, porque a maior parte dos teólogos divide o estado de humilhação de Cristo em 5 estágios, mas o catecismo ele faz aqui uma distinção básica em mais ou menos 4 estágios, né? Aglutinando os 2 últimos. É por isso que são 4 estudos a partir daqui nas próximas semanas. O primeiro estágio da humilhação de Cristo, descrito aí no texto, na resposta do Catecismo Maior de Westminster, é que ele toma a sua forma de servo em sua concepção e nascimento. O primeiro estágio é a encarnação, iniciada na concepção pelo Espírito Santo no ventre de Maria, momento no qual Cristo se esvazia, isto é, renuncia à sua majestade como soberano do universo e assume, então, aqui a condição servil. Além disso, o seu nascimento também revela esse primeiro estágio de humilhação, porque Cristo nasceu em condições humildes. Nasceu em meio à pobreza, em meio à falta de hospitalidade, não havia lugar para que ele fosse, para que o parto fosse realizado, sendo uma manjedoura, né? Então, em determinado momento, Jesus está diante de uma multidão, um possível discípulo anuncia o seu desejo de segui-lo e Jesus responde, registrado lá em Lucas 9:58. Jesus disse assim para ele: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquele por meio de quem tudo foi criado, a segunda pessoa da Trindade não possuía absolutamente nada. A raposa e as raposas e as aves, criações que vieram à existência através de Jesus Cristo, a palavra poderosa de Deus, tinha onde dormir, tinha onde se guardar do frio, de condições climáticas adversas, mas ele mesmo, o Filho do Homem, a própria segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, Deus, não tinha. Não tinha. Então, aqui nós encontramos essa realidade em relação à encarnação de Cristo, não só na sua concepção e nascimento, mas uma humilhação que se estende à sequência aí por toda a sua vida. O segundo estágio de humilhação é o sofrimento experimentado ao longo da sua vida. Nós normalmente consideramos o sofrimento de Cristo apenas na proximidade da cruz, mas a vida inteira de Jesus foi de sofrimentos. Ele se submeteu às limitações humanas, experimentando fome, cansaço, rejeição. E grande parte disso aconteceu porque ele viveu em obediência à lei de Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 5, verso de número 8, ele diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Esse texto nos prova que a obediência de Cristo esteve atrelada ao sofrimento que ele experimentou. E no ápice desse sofrimento, nós encontramos o terceiro estágio da humilhação de Cristo, a sua morte. Porque o horror da cruz provou a obediência de Cristo até o seu limite. Então, o terceiro estágio da humilhação, a morte de Jesus Cristo e tudo o que envolve ali, o que cerca estes momentos finais de Cristo, já haviam sido antecipados pelo profeta Isaías, naquele famoso texto do capítulo 53, né? O cântico do servo sofredor.
Nesse texto, Isaías, nós vamos lê-lo inteiro, do verso 1 até o início do verso de número 10, porque nesse texto nós encontramos aqui esses estágios da humilhação de Cristo descritos com muita profundidade, com muita riqueza, e tudo isso antecipadamente, cerca ali de 700 anos antes mesmo do nascimento do Redentor. Isaías 53, então, diz assim: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. De sua linhagem, e de sua linhagem, perdão, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Nós encontramos de maneira muito clara a descrição dos estágios de humilhação de Cristo, culminando, como nós vamos ver, com o sepultamento, né? Designaram-lhe a sepultura com os perversos, no verso de número 9. Mas esse texto destaca de maneira muito clara como Cristo, durante a sua morte, ou nos momentos que antecipavam a sua morte, ele sofreu humilhação, a opressão, ele como a ilustração utilizada pelo profeta de que ele foi como o cordeiro levado ao matador, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, né? Alguém que ficou calado, alguém que foi desprezado, alguém que foi pisado, humilhado e recebeu um castigo. Cristo então sofre perseguição e injustiça por todo o seu ministério, que culmina na sua morte pela cruz, momento em que ele leva sobre si os pecados da humanidade, como fica muito claro aqui. Mas o último estágio de humilhação, tal como descrito no Catecismo de Westminster, e o quarto estágio, como nós normalmente o conhecemos na teologia, é o sepultamento. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 19, Deus já havia anunciado o castigo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Como parte do castigo pelo pecado, Cristo também experimentou o momento final da humanidade. Ele também voltou. E aqui existe uma aspa, né, justamente por causa do Salmo 16, da realidade de que ele não enfrentou corrupção, mas o ponto é que ele foi deixado à sepultura para tornar ao pó. Então ele experimentou esta humilhação também quando foi sepultado entre os iníquos, entre os ímpios, entre aqueles que deveriam experimentar de fato a morte por conta do seu próprio pecado. E o quinto estágio da humilhação de Cristo, segundo o que nós encontramos na teologia, que nós não temos aí descrito na resposta, pelo menos não explicitamente, né? Mas quando o catecismo diz assim, ah, em sua morte e depois até a sua ressurreição, nós encontramos esses dois estágios, tanto a sepultura quanto o permanecer sepultado, permanecer no estado de morte até o terceiro dia. Então, durante este período, Cristo, o quinto estágio da humilhação de Cristo diz respeito a esse período, não só em que ele foi sepultado, mas foi deixado na sepultura. E aí nós encontramos a descrição em alguns documentos confessionais, né, como o Credo Apostólico, por exemplo, uma confissão ali de que ele desceu ao Hades, né, própria
reflexos do texto da Escritura em 1 Pedro, outras referências a Efésios também. Paulo aos Efésios também fala sobre esse momento de descer ao Hades. E a interpretação comum na teologia reformada é de que isso diz respeito a esse permanecer no estado de morte, que é o quinto estágio da humilhação de Cristo. Nas próximas semanas nós vamos estudar esses estágios todos, né? Com mais detalhes, os 5 estágios divididos em 4 estudos. Então, não perca. Mas para a gente partir aqui para o final, os teólogos de Westminster deixam muito claro e destacam que o propósito desse movimento de Cristo é o seu amor pelos eleitos. O estado da humilhação, a resposta de Cristo, foi aquela baixa condição na qual, por amor de nós, os eleitos, Cristo então se humilhou em obediência ao Pai para que, por meio da sua humilhação, nós fôssemos redimidos com o Pai. Lá na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, ele diz o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Nós observamos ainda que este foi um movimento voluntário de Jesus. Ele se esvaziou, disse Paulo aos Filipenses, e em outro lugar, referindo-se a um dos estágios da sua humilhação, a morte, ele afirmou em João 10:17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Esta espontaneidade de Cristo é o que motiva também o apóstolo Paulo a rogar aos filipenses para que nutrissem esse mesmo sentimento que Cristo teve pelo seu povo para com seus irmãos na fé. O fundamento para Filipenses 2:5-11 é este pedido que Paulo faz no verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E depois em Filipenses 2:4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que teve também Cristo Jesus. Então, dessa forma, nós aprendemos com o estado da humilhação de Cristo a necessidade de nós também espontaneamente termos ao nosso próximo em maior estima do que a nós mesmos, com o objetivo, com vistas à unidade cristã. Então, esse é o estado de humilhação de Cristo que nós estudaremos com mais profundidade nas próximas semanas. Até lá, que Deus os abençoe. Vamos orar mais uma vez e encerrar o nosso estudo nessa noite. Bendizemos, Senhor, pela oportunidade de aprendermos mais sobre o Senhor, sobre a sua vinda e a encarnação, o seu ministério terreno e aquilo que o Senhor enfrentou em benefício, em nosso próprio benefício, evidentemente que em obediência à vontade do Pai, para que o teu próprio nome fosse glorificado, mas também por amor de nós, como lemos, para que também nós fôssemos feitos ricos, enriquecidos através da reconciliação que só o teu sangue promove. Assim nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude a nutrir este mesmo sentimento para com os nossos irmãos, para que nós olhemos para eles com maior estima do que para nós mesmos e assim vivamos em união como o Senhor deseja. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Desejo aí a todos um bom final de quarta-feira, bom resto de semana e nos vemos na igreja no domingo, se Deus assim nos permitir. Até mais. Tchau, tchau.